Bom, como eu disse, esse é o último vídeo. Nesse último vídeo eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo aqui na minha cidade, na igreja que eu congregava. Né? Como todos sabem, eu sempre disse que nós devemos discordar quando você ouve algo que, ao seu ver, não bate com as escrituras, né? Falando aí no meio religioso. E, e eu fiz isso. Né? Tem um vídeo no canal onde fala por que eu fui desligado de uma igreja pentecostal, tá no vídeo. Tem um vídeo também dizendo por que eu fui desligado de uma igreja reformada. E nesse ponto, quando eu fui desligado dessa igreja, eu continuei frequentando, não como membro, obviamente, porque eu fui desligado, mas continuei frequentando, porque eu tenho amigos ali, tenho pessoas que eu amo demais, né? Tenho amigos que eu amo de paixão, morreria por eles sem pensar duas vezes. E das igrejas que eu conheço, o meio reformado ainda é aqueles que se aproximam mais das escrituras, segundo o meu ver, tá? Que também posso estar errado. Bom, frequentando ali algumas coisas que iam sendo ditas em algumas escolas dominicais e eu não concordava, como eu não sou membro, né? E pelo fato de eu ter se desligado, porque eu critico algumas coisas, discordo de outras coisas, eu acho que se eu levantasse a mão para dar uma opinião, eu acho que eu não seria, eu não teria espaço. Então, para evitar constrangimento, eu levantar a mão e eles não deixaram eu falar, eu comecei a expor a minha opinião aqui no canal em alguns vídeos. Eu fiz um vídeo chamado Templocentrismo, né, que está tendo bastante acesso, muito bom. Fiz um vídeo chamado com o tema Absurdo, um cristão não deve ir no Templo de Salomão, que é criticando algumas frases que eu ouvi na igreja que eu achei totalmente desnecessário, como por exemplo, se algum membro aqui da igreja for no Templo de Salomão, é passível de disciplina. Né? Esse passível de disciplina é só para dar uma amenizada, porque talvez você vá ser disciplinado porque você foi no Templo de Salomão, como se o Templo de Salomão fosse um templo satânico. Né? Eu não vejo assim, é um templo como qualquer outro, não é de Salomão, obviamente, é do de Macedo, mas é um templo como qualquer outro. Tem um pastor, tem um bispo, tem oferta, tem dízimo, tem pessoas, tem louvor, tem pregação, então, né? E discordando, algumas coisas concordando, também tem vídeos aqui que eu concordo com algumas coisas que eles falaram, mas chegou o ponto onde eles, no último vídeo que eu fiz sobre isso, se chama Templocentrismo, depois vocês vejam se quiserem, o pastor, né, da igreja, ele me mandou no WhatsApp a seguinte mensagem: quem te deu autorização para comentar o que eu falei? Só pela essa frase, quem te autorizou a comentar? Como se ele tivesse num patamar onde ninguém pudesse comentar. Eu acho que o problema não foi nem eu comentar, o problema foi eu tirar o que ele disse daquele e-mail, que ele falou para quem quisesse ouvir, uma vez que ele estava com microfone, né? Então qualquer um que passasse na calçada iria ouvir. Eu acho que ele achou ruim porque eu tirei daquele momento e coloquei aqui, né? Para poder discordar daquilo que ele disse, que foi um absurdo realmente, não volto atrás. E ele falou: quem te deu autorização? Como se eu precisasse que ele me autorizasse comentar, né, do que foi dito, né? Isso o nome disso é censura, né? E eu não estou em Cuba, na Venezuela, eu estou no Brasil, democracia, né? Eu poderia comentar mais coisas do que aconteceu nesse dia, que eu vou comentar agora, mas vai ficar para um próximo vídeo, talvez. Fui, né, na escola dominical que não teve, estava tendo um outro evento na igreja, esperei terminar lá embaixo, né, no estacionamento. De repente, o pastor vem com mais dois presbíteros, né? Um estava ali só para portar a mesa, ficou quieto, nem falou nada, mas o outro já se manifestou. O pastor pegou no meu braço e disse a seguinte frase: saia das dependências da igreja. Peguei, tirei minha moto, e o presbítero falou o seguinte, antes de fechar o portão, né, para que eu não entrasse novamente. Ele falou o seguinte: você conhece os meus filhos? Eu falei assim: conheço.
não chegue perto deles nunca mais. Porque se você chegar, nossa conversa será diferente. Ele disse isso. Não estou dizendo que ele me ameaçou, não estou dizendo nada. Só essa foi a frase, né? Interprete do jeito que você quiser interpretar. Por que ele falou isso dos filhos? Porque inventaram que eu tinha mandado as crianças da igreja assistirem meus vídeos. Que é uma mentira, né? Só que ninguém veio perguntar se é verdade ou não. Alguém falou, isso foi pego, foi aceito e acabou. Entendeu? Então, assim, eu sou visto na igreja como sou acusado de corromper a juventude da igreja. Eu nunca mandei nenhuma criança ver meus vídeos. Os meus vídeos não são para crianças, apesar de não ter pornografia, palavrão, nada do tipo. Os meus vídeos é para adulto, né? Eu não faço vídeo para criança. Nunca mandei nenhuma criança assistir, nunca mandei nenhuma criança visitar o meu canal. Não tem porquê isso é mentira, tá? Isso é mentira, mas foi criado isso nela e foi aceito. E ninguém procurou saber se isso é verdade ou não. Simplesmente aceitaram e me taxaram como uma pessoa que gosta de corromper a juventude, né? Mas enfim, por isso que ele falou o que ele falou. E fui tirado da igreja pelo braço. Bom, o líder não me tratou como ovelha, nem como bode, na verdade. Ele me tratou como um cachorro. Porque o que ele fez, da forma que ele fez, né? Deixou a igreja lá quietinha, desceu, tirou e subiu. Quietinho. Então, o que ele fez não se faz nem com um cachorro. Sabe aquela situação que aconteceu com o cachorro do Carrefour? Então, isso é um absurdo? Claro que é um absurdo. O cara tinha que pagar, ele errou. Não se faz isso com um cachorro, né? Mas eu fui tratado como se eu fosse um animal, como se fosse um cachorro. O que ele fez, você não faz nem com o cocô que está ali. Porque com o cocô você tira com cuidado, né? Eu fui tratado como um bicho. Sendo que eu fui tratado assim pelo motivo que eu discordei, né, da minha opinião, porque eu não creio que o dízimo é obrigatório. Eu creio que todo cristão deve contribuir com muito mais do que 10%. Mas falar que ele é obrigado a dar 10%, que se não der está roubando a Deus, eu não acredito nisso. E eu disse isso a eles. Eu não acredito na estrutura da igreja? Não acredito. O templo não pode ser mais importante do que as pessoas que estão no templo. Foi isso que eu disse. Não acredito nessa hierarquia, né? Pastor, presbítero. Eu não creio nisso. Eu creio que todos devem ser submissos a todos. É isso que eu creio. Então, o vídeo que deu mais problema foi o templocentrismo que está no meu canal e que fez o pastor ficar bem nervoso e ter essa atitude. Na hora eu fiquei surpreso, depois fiquei triste, depois fiquei com raiva. Até as pessoas que sabem dessa história disse, até pessoas da igreja mesmo, por que você não deu um soco na cara do presbítero? A minha resposta foi, porque o meu erro até agora foi discordar e questionar. E se eu tiver que ser julgado por algum erro, eu vou ser julgado por questionar e discordar. Se eu faço qualquer outra coisa, agressão, se eu xingo, do escândalo, pronto, eu perco a minha razão. E eu quero ser condenado e julgado, se tiver que ser condenado por discordar e confrontar em alguns momentos eles. Tanto que nós reunimos várias vezes nas reuniões, eu disse, me mostra, abre a Bíblia para mim e me mostra. Mas infelizmente eles preferiam abrir o manual da igreja, a Constituição da igreja. E para mim o manual da igreja não quer dizer nada. Só existe uma regra de fé e prática, são as escrituras. E isso aconteceu comigo. E agora, além de desigrejado, que não existe, mas alguns chamam, fui aí retirado pelo seu pastor e pelo presbítero que estava bravo comigo. Essa é a minha história. Se eu me arrependo? De forma alguma. Faria tudo de novo. Tudo de novo. Né? Mas essa é um pouquinho da minha história que eu estou abrindo para vocês. Não faço questão de receber nenhum comentário de tadinho, não, porque eu não sou coitado. Né? Tenho a minha parcela de culpa nisso, mas as consequências foram essas. E serve também para aqueles que, quando quiserem questionar ou discordar de uma liderança, questionem, discordem, mas se preparem porque você pode passar por isso ou até pior, né? Que Deus abençoe a sua vida, que espero que
os vídeos que eu tenha feito até agora no canal tenha te ajudado de alguma forma. Se não te ajudou, espero que você me fale no que eu posso melhorar, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.